lembrando aqui, eu prestei a PGM Curitiba em 2019 e também foi aprovado, não fiquei muito bem classificado, né? Porque eu comecei a prestar concursos de procurador em 2018, que foi a minha colação de grau. Então, meu primeiro concurso foi da PGE São Paulo, inclusive teremos um concurso, a primeira fase agora no domingo, né? Então, assim, para mim fechou-se um ciclo, mas não vou prestar esse concurso, mas é um ciclo que eu vejo que se fechou, né? Mas no concurso da PGM, Curitiba, teve psicotécnico. Mas lá eu fui aprovado, não fui reprovado, não. Mas você falou que não tinha, mas lá para procurador, não sei como é que tá lá hoje, né? Que isso foi em 2019, mas eu fiz o psicotécnico no dia, tive que ir lá responder as perguntinhas e fazer os testes e tudo mais, né? O nosso é certeza que não tem. O nosso lá é certeza. Agora já não teve. Né? Mas aqui, vamos voltar aqui para onde você parou ali. Você resolveu fazer faculdade de Direito, mas você estava bem de grana nessa época? Como é que foi? Quem que pagou tua faculdade de Direito? Não, eu fiz a faculdade de Direito, fui bolsista pelo ProUni. Na época, isso. Foi bolsa aqui de 50%? 100%, consegui. Foi bem, então. Consegui a bolsa 100%, estudei na Universidade Paulista, no campus de Limeira. Eu estava na polícia nessa época, foi em 2013. Eu saí da polícia em 2013. E eu comecei a faculdade em fevereiro aí de 2013. E meu primeiro salário, para mim, era uma baita de uma grana, né? Naquela época. Nossa, quando eu recebi meu primeiro salário, até comentei no caminho vindo para cá, foi R$ 1.600. Foi uma baita de um dinheiro, meu primeiro salário como aluno da polícia. E aí consegui a bolsa, né? Pelas condições socioeconômicas. Eu consegui uma bolsa de 100% e fui cursar a faculdade de Direito. E olha que curioso. Um gancho aqui que eu vou aproveitar a oportunidade aqui, eu vou falar algo que às vezes é delicado a gente falar isso na internet, mas também são coisas que a gente precisa dizer para que não fiquem despercebidas. Existe por muitos ainda uma certa resistência, não digo preconceito, mas uma certa resistência a acreditar que a ordem da balança econômica do Brasil muda com alguns benefícios sociais. E aí eu fui também bolsista na minha faculdade, tive bolsa de 100%. Não pelo ProUni, mas eu tive bolsa de 100%. Você foi bolsista na sua faculdade 100%. Num primeiro momento, eu tenho certeza que tem gente que olha pra nós e fala que a gente foi pessoas que ganhou um brinde do governo. Sortudos, né? Nem digo sortudo, mas ganhou um brinde. Que o Brasil, às vezes, tem pessoas que ganham as coisas são dadas pra ela, e isso custa para os cofres públicos. E aí agora, passado alguns anos, você não pagou faculdade diretamente, mas o governo pagou a tua faculdade, assim como o governo pagou a minha. A sistemática era diferente na minha época. Na minha época, a minha instituição que eu estudei, ela tinha isenção em imposto de renda, porque ela não tinha fins lucrativos. Então, ou seja, o governo não pagou a minha faculdade, mas ele não recebeu imposto de renda da minha instituição. O governo pagou a sua faculdade, obviamente. E aí, então, a sua realidade financeira hoje é igual à minha. Né? A gente não precisa dizer às claras quanto é que a gente ganha, em que pese todo mundo olha nossa total transparência, viu? Eu já descobri isso. Já descobri. É público, né? Hoje, cada um de nós lá na Procuradoria, a gente paga mais de R$10 mil por mês só de imposto de renda. Não estou falando previdência. Só de imposto de renda é mais de R$10 mil por mês. Cara, quantas faculdades de direito você vai pagar ao longo da tua vida? Quantas eu já paguei, porque eu sou procurador, lógico, teve outras coisas que eu me envolvi profissionalmente antes de ser procurador, mas, desculpa, com toda a sinceridade, assim, eu já paguei algumas faculdades de medicina. Então, ou seja, isso mostra que existe uma balança social econômica que ela gira mesmo quando você pensa nisso. Porque você foi bolsista 100%, você nunca pagou tua faculdade no primeiro momento, mas hoje você está devolvendo em larga escala pro poder público, e isso tá fazendo ter outras bolsas mais para outras pessoas assim como eu. Com certeza. Então isso precisa ser enxergado muitas vezes, mas não é fácil dizer isso na internet. Sempre aparece o cancelamento. Olha, que eu não consigo. Eu nunca tinha pensado isso daí, cara. Sim. Eu nunca tinha pensado. É uma nisso. reflexão assim, muito profunda. Se eu tento postar isso hoje no meu Instagram, eu recebo no direct gente me ofendendo, gente me chamando de esquerdopata. Tem gente que deixa de me excluir. Todas as vezes que eu defendo uma tese dessa na internet, por incrível que pareça, eu perco mais ou menos uns 50 seguidores. Nossa Senhora. E aí eu penso assim que às vezes eu tô vivendo num país que as pessoas não conseguem somar 2 mais 2 porque eu não tô falando nada de errado. E nem acho que eu tô falando, é um absurdo. Né? Hoje o Samuel, a cada semestre, paga um curso inteiro de direito. Devolve pro governo federal, imposto de renda. Exatamente. E a educação,
a gente vê que ela é a chave de toda a transformação social. Não só do indivíduo, né? Vou fazer até uma reflexão aqui um pouco, mas não só do indivíduo, como eu fui esse indivíduo que me transformei pela educação, pelo caminho dos estudos, mas como nação. A gente vê exemplos de nações no mundo que investiram pesadamente na educação e hoje são nações desenvolvidas. A exemplo de Japão, Coreia do Sul, que até 100 anos atrás eram mais pobres que nós. E o Brasil, a gente perde muito capital humano porque a gente não investe. Quantos cientistas poderiam estar aí porque não tem uma educação básica de qualidade, né? No geral, digamos, no país. A gente ainda precisa evoluir nesse sentido aí. É que o nosso problema é tão grave que a gente não consegue mexer na estrutura, né? A gente precisa mexer na estrutura, na base, né? Sim, é a educação de base. Só que a gente quer mexer lá em cima, né? A educação de base é fundamental. Eu reconheço que eu entendo como caminho do sucesso, efetivamente, não um investimento maciço no ensino superior, mas na educação de base. Mas, efetivamente, são várias políticas públicas e cada uma tem um propósito e aí, pelo menos acontecendo algumas delas, já é algo melhor do que acontecer nada. Sim. Né? Mas quando você fala que o nosso problema aqui é um problema até estrutural, eu vou dizer mais. O nosso problema não é nem que às vezes não se enxerga a educação de base, porque realmente o Brasil precisava mudar o ensino fundamental. Né? Que às vezes a gente não tem nem espaço para o diálogo.